Está reaberta a sessão. Deputado Chicão Bulhões para declaração. Obrigado, senhor presidente. Só para registrar que o Partido Novo não fechou questão no projeto de lei 1552, mas obviamente respeitou os acordos procedimentais de apenas declarar um voto aqui da posição, respeitando toda a dinâmica do Colégio de Líderes. Então, só registrar o meu voto contrário e explicar a razão do meu voto contrário, que tem a ver com, para mim, uma falta de clareza de para onde estamos caminhando e qual é o projeto de recuperação econômica do Estado. Eu votei contrário aqui na questão do regime de calamidade, porque eu entendo que calamidade é uma situação em que você não está pagando as contas, em que a polícia não está indo para a rua, em que o médico não está ganhando salário, que o servidor está sem condições. É isso que eu interpreto como calamidade. Eu acho sim que a gente vive uma crise, tenho certeza que a gente vive uma crise, mas não entendo que a situação atual seja uma situação de calamidade. E acho que essa decretação dá ao governo a possibilidade de não seguir alguns preceitos que eu julgo fundamentais na lei de responsabilidade fiscal em relação à diminuição de despesas e uma racionalidade no uso dos recursos públicos. Então, por isso, apenas registrar o meu voto contrário no projeto de lei 1552. Deputada Renata. Senhor presidente, para registrar o voto contrário da bancada do PSOL, nós entendemos calamidade como uma exceção que deve ser utilizada em momentos críticos. Afinal de contas, é um governo novo, a gente está experimentando ainda esse governo enquanto máquina pública e, portanto, a gente não acha razoável que já se apresente a calamidade pública e aí recuperando o que foi o governo passado. Eu acho que esse governo ele tem que tomar mão das rédeas, das contas do Estado, respeitando, sim, o regime de responsabilidade fiscal, mas também entendendo, senhor presidente, que calamidade pública é uma exceção. E esse governo ele não pode trabalhar durante 4 anos sob exceção. Esse governo tem que apresentar propostas concretas para sair dessa situação e não falar que calamidade pública, numa naturalização, numa vulgarização até da utilização do termo calamidade, se continuar e se restabelecer na lógica de que tudo é culpa do governo passado. O governo presente precisa se assenhorar da máquina pública, apresentando propostas concretas e não se escondendo no governo passado. Muito obrigada, senhor presidente. Eu quero chamar a atenção do deputado Márcio. Deputado Márcio, nós acordamos no Colégio de Líderes com o deputado Rosenberg, o líder do PMDB, em relação ao quantitativo da aditiva 38, nós não colocaria o quantitativo, mas estaria presente. Em relação à aditiva 39, dos recursos integrantes do Fundo de Combate Social, Centro de Reabilitação e a questão dos restaurantes populares. É isso que eu entendi que está acordado, é isso? Ok. Não tem quantitativo, tem... Não é isso? Hein? Não tem quantitativo. Mas o acordo é acatar as três. Ideia, acatar a ideia, é isso. Deputado Valdec. Não, senhor presidente, eu queria fazer aqui um registro sobre a votação da calamidade pública. Eu votei de acordo, em observância ao acordo que nós fizemos do Colégio de Líderes, de modo algum dando um cheque em branco ao governador, mas esticando por apenas 1 ano a calamidade pública. Foi o acordo que nós pactuamos no Colégio de Líderes, mesmo reconhecendo, como já disse aqui inúmeras vezes, que esse é um conceito estranho, porque o arcabouço constitucional não prevê calamidade pública para além das catástrofes naturais. Entretanto, isso está em vigor no Rio de Janeiro. O governador queria um cheque em branco que ultrapassava até o período do seu quadriênio. Nós não admitimos isso, mas também não queremos que a Assembleia Legislativa, digamos, tenha a pecha de causar algum tipo de óbice ou obstáculo a uma eventual prorrogação do regime de recuperação fiscal no ano que vem.
Portanto, nem um cheque em branco ao governador, que não merece, tem que fazer o dever de casa, que é formular um projeto estratégico de desenvolvimento, mas, ao mesmo tempo, dialogar com um quadro ainda muito crítico das contas públicas do Estado, em observância ao que pactuamos e acordamos no Colégio de Líderes. Um instante só, por favor, deputada Mônica. Deputado Márcio, o que vai valer é o texto que Vossa Excelência irá distribuir amanhã. Tá certo, deputado Luiz, deputado Valdec, deputado Flávio Serafim, deputado doutor Serginho. É o substitutivo que vai valer. Vai votar hoje. Tá certo? Com um acordo que foi feito. Sei, só que nós começamos aqui 3h15, 3h20. Voltamos 2 horas após. Não, amanhã um texto, amanhã só com aprovação que vamos publicá-lo. Então podemos votar, né, senhor? Mas eu preciso do nosso líder. Por favor, senhor líder. Joia. Senhor presidente, em primeiro lugar eu queria fazer aqui um elogio à equipe técnica da presidência e da liderança e da CCJ. É inoportuno não dizer, se não ressaltar o trabalho sempre muito impecável das assessoras, Dona Milena, Juliana, As meninas super poderosas, Ellen e todas que se esmeram em fazer esse trabalho. E muitas vezes essa casa esquece de que, não Vossa Excelência, de que a nossa equipe é quem faz com presteza com que as coisas andem a contento. Segundo, senhor presidente, eu queria ressaltar antes de parecer, porque é um parecer longo e que será distribuído amanhã como forma de substitutivo para que o colegiado possa, assim, ver a publicação. Senhor presidente, o Colégio de Líderes avançou no acordo e principalmente na importância em ressaltar de que pela primeira vez conseguimos avançar com o Fundo Estadual de Pobreza até em 3, 4 anos subsequentes. A importância de dizer que é uma grande vitória, porque nós já colocamos, já sabemos que nós teremos os cofres públicos até 2023 na ordem de mais de 20 bilhões de reais. Essa é a responsabilidade de investimento que essa casa fará quando aprova essa lei, ou seja, a prorrogação do Fundo Estadual de Pobreza até 2023, no investimento na área de saúde, na área social, na área da educação, com responsabilidade. Todas as emendas e os acordos aprovados mostram a importância de que o Parlamento tem na sua competência o desejo de, quase que com unanimidade, creio que nessa pauta nós temos unanimidade, de aprovar essa questão que é o Fundo Estadual de Pobreza, dando ao Estado uma importância grande no quesito de trazer investimentos, especialmente na área para atender a área social e mais, cumprir o pagamento dos servidores e as responsabilidades. No que diz respeito à calamidade, como foi dita, o Estado, o governo, o Parlamento entendeu de que nós devemos analisar as contas e a economicidade e a questão financeira do Estado ano a ano. Então, meu voto, senhor presidente, eu queria agradecer os pares pelo entendimento, pelo encaminhamento feito pela liderança, agradecer a Vossa Excelência, que mais uma vez conduz com maestria o Colégio de Líderes, agradecer a todos os líderes que fizeram um bom diálogo, independentemente das questões de divergência, chegamos a um bom termo. O parecer é favorável às emendas 5, senhor presidente, só para leitura, como Vossa Excelência disse, o texto será entregue amanhã. Favorável às emendas 5, 13, 16, 22, 32, 39, 40, 41 e 69. Favorável com subemendas à emenda 29. Favorável com subemendas aglutinativas às emendas 2, 17, 30, 60 e 76, 4, 33, 43, 53 e 73, 15, 31, 37 e 71, 7 e 14, 10, 11, 19, 20, 38, 42, 55,
57, 61, 62, 66, 67, 68, 12, 21, 54, 56, 70 e 74, contrária a todas as demais emendas, concluindo por substitutivo, pedindo a Vossa Excelência forma final de redação. A presidência defere pedido de Vossa Excelência. E aí eu pergunto, há sobre a mesa requerimentos de destaques. Bancada do PSL, bancada do Presidente, PMDB. não era acordo não ter destaque? Um instante, por favor. O pessoal retirou. Então, só para chamar a atenção, porque há sobre a mesa os requerimentos. Presidente, Senhor presidente, o na forma do MDB acordo, pode retirar meus Ok. destaques, por favor. na forma do acordo, pode retirar os destaques do PSL. A senhor presidência presidente. agradece. Então, Pessoal por também. forma final de redação, a presidência defere pedido pela Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, deputado Flávio Serafim. Antes, porém, a deputada Mônica queria usar da palavra. Obrigada, presidente. Só para ressalvar que, apesar de termos uma linha sempre convergente na bancada do PSOL, em relação ao estado de calamidade pública, o meu voto foi favorável de que se prorrogasse até 2020, entendendo numa discussão com o nosso coletivo de direitos humanos, de favelas e periferias, e o nosso coletivo jurídico e a coordenação política do nosso mandato, entendendo a oposição responsável que o PSOL sempre fez e continuará fazendo nessa casa. Entendendo que essa casa precisa fiscalizar a implementação das ações do governo Witzel, não é passar um cheque em branco, muito bem dito aqui pelo deputado Valdec, que me antecedeu, mas que nós possamos insistir que o governo tenha um plano estratégico para tirar o Estado da crise fiscal e financeira, gerar empregos, para que possa ter um plano de desenvolvimento, geração de trabalho e renda para o Estado do Rio de Janeiro e que a gente possa avançar na melhoria para aqueles que são mais vulneráveis. Então, fazendo essa ressalva, para que a gente possa ter responsabilidade, que a gente faça o monitoramento necessário e responsável dessa casa. Obrigada, presidente. Deputado Flávio. Direitos Humanos. Mônica, deputada, perdão, Renata. Senhor presidente, favorável ao substitutivo. Importante falar que o Fundo de Combate à Pobreza é fundamental, ainda mais trazendo os 5% mínimo para o FEIS, enfim, a percentagem também de 0,2% para o passe livre, enfim, debates que são fundamentais e traz para a nossa população aí benefícios que são prioritários e urgentes. Muito obrigada, senhor presidente. Pela Comissão Política Urbana, a deputada Zeidan. Zeidan. Antes, porém, deputada Rosane. Senhor presidente, pela ordem, eu gostaria de pedir a inversão da pauta no projeto de resolução número 296, deixa eu só ver aqui, 296/2019, é de minha autoria, que concede o título de benemérito do Estado do Rio de Janeiro ao juiz Marcelo Bretas, que será entregue juntamente com a deputada Alana Passos nesta próxima quinta-feira. Por favor. No próximo momento, a gente vai abordar essa questão. A presidência quer votar a outra pauta. Mas a gente precisa fazer aqui um acordo para que a gente possa declarar os votos após a outra pauta. Pode ser? Pode ser desse tanto? Atenção, senhoras e senhores deputados. Que outra pauta, senhor presidente? A ordinária. A ordem do dia não dá tempo. Mas por que não? Porque tem audiência pública de Vossa Excelência, 130 anos de proclamação da República, né? A gente, São 18 horas, né? em Brasília, 19 horas. Já, já, deputado Luiz. Entra no ar o seu repórteresso depois da hora do Brasil. Deputado Valdec Carneiro, pela Comissão de Ciência e Tecnologia. Senhor presidente, a comissão vota com o substitutivo, ressaltando os 5% impositivos para o FEIS,
os 0,2% para o pagamento da passagem intermunicipal dos estudantes dos cursos técnicos e lembrando o nosso compromisso de, no primeiro semestre do ano que vem, fazer um exame aprofundado da arrecadação em relação às linhas B e C da energia elétrica para reequilibrar essa tributação. Mas, assim, o parecer nesse momento é favorável ao substitutivo. A presidência convidou a deputada Zeidan, que não se fez presente, deputado Márcio Canela, pela Comissão Política Urbana, Habitação e Assuntos Fundiários. Acompanha a CCJ, senhor presidente. Pela Comissão de Saúde, deputada Marta Rocha. Parecer favorável ao substitutivo, elogiando aqui a reunião do Colégio de Líderes, no que se refere não só à questão, sobretudo na questão da saúde, ao investimento relativo ao enfrentamento de algumas doenças como HIV, AIDS e tuberculose, assim sendo, o nosso parecer é favorável. Deputado Valdec. Deputado Flávio Serafini. Comissão de Educação, Vossa Excelência não emitiu parecer, eu chamei Vossa Excelência. O senhor já chamou a tributação? Não, né? Ainda não, porque quando eu chamei ele pediu para dar a Renata, e aí pulei. Não, senhor presidente, é porque direitos humanos dá para ser primeiro que a educação. Depende. Vossa Excelência falou, direitos humanos, Flávio Serafini. Aí eu falei, não, direitos humanos é a deputada Sempre. Renata Souza. Senhor presidente, bom, nosso parecer é favorável ao substitutivo da CCJ, destacando a importância do que se dialogou no Colégio de Líderes. A gente tem sempre aqui defendido, né, a tese de que a tributação no Brasil é muito injusta, decaindo principalmente sobre o consumo, sobre circulação de mercadorias, sobre produção. Isso é um problema. Então, quando a gente enfrenta um debate como esse, de aumentar alíquotas, é importante que a gente faça esse debate muito cuidadoso. E duas questões são importantes nesse debate. Um é de que é um fundo de combate à pobreza, que tem finalidades específicas de desenvolver políticas públicas que atendem aos mais pobres. E dois, de que é uma tributação temporária. Vai durar por 3 anos, no momento onde o Estado do Rio de Janeiro se encontra em uma grande crise. Para enfrentar essa crise, esses recursos dessa tributação são importantes. E, por fim, destacar que a gente conseguiu manter o Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social, conseguiu suprimir aquela parte do texto que falava numa espécie de anistia dos valores para trás. A gente discordava dessa ideia de se anistiar valores que não foram aplicados, garantiu um mínimo de recursos para a saúde mental, para a rede de atenção psicossocial e incorporou o recurso para garantir o passe livre dos estudantes da formação técnica de nível médio. Acho que é um balanço positivo o diálogo que conseguiu ser feito para garantir direitos da população e garantir uma tributação minimamente equilibrada para que o Estado do Rio de Janeiro consiga enfrentar a crise que se encontra. Então, o parecer é favorável, acompanhando o substitutivo. Pela Comissão de Defesa Civil, Rosenberg Reis. Senhor presidente, uma comissão tão importante como outras comissões, que é a Comissão de Defesa Civil, mas, primeiramente, eu quero agradecer o nosso Deus e destacar aqui e agradecer o Colégio de Líderes, que a nossa emenda 38, ela virou uma subemenda, onde nós vamos acolher os moradores de ruas, e a nossa emenda 39, que é uma emenda muito importante também, que foi acatada, onde a emenda fala que nós vamos criar um centro de reabilitação para as pessoas alcoólatras, e a nossa emenda 40, que é uma emenda mais importante ainda, onde nós garantimos no Colégio de Líderes de reabrir todos os restaurantes populares que os trabalhadores precisam comer a sua comida, precisa de se alimentar, principalmente para a questão da saúde e alimentação. É uma injustiça esse restaurante, com esse fundo aprovado, e o restaurante continuarem fechados. Mas essa emenda faz justiça. A emenda 40, eu quero destacar, que reabre os restaurantes populares para dar comida para o povo que precisa. E a comissão, voto favorável, senhor presidente. Onde já se viu tanto prestígio, né, deputado Luiz? Eu estou em estado de perplexidade. Pela Comissão de Tributação e Controle da Arrecadação, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, primeiro,
para dizer a Vossa Excelência que todo acordo é melhor que grandes disputas. Insisto com Vossa Excelência que traga à pauta o projeto de resolução que entreguei a Vossa Excelência, da deputada enfermeira Rejane, que já veio em primeira discussão para a segunda, para alterar o critério dos destaques, para que os partidos, como o PSC, o PCdoB, o esfacelado PSDB, possam também poder destacar. Segundo, senhor presidente, que eu não saio inteiramente satisfeito. Eu me submeto ao desejo da maioria, porque no meu entendimento, e aí, senhor presidente, não é a questão empresarial, não. Eu dei um exemplo ainda há pouco para a deputada Lucinha. Eu garanto a Vossa Excelência que consumo mais de 450 kWh. Eu garanto. Muita potência, né? Garanto, porque no verão, onde eu puder ligar um ar refrigerado, eu ligo. Garanto. Ora, meu filho, apartamento pequeno, gasta entre 300, suponho, e 450. Ele paga mais alíquota de ICMS do que eu. E quando o coração dele dói, ele se socorre do meu bolso. Então, isso é uma injustiça total e absoluta. Então, a gente precisa, no segundo momento, que é logo que começar o próximo semestre, termos uma equação, porque é muito injusto, muito desigual quem ganhar menos pagar mais imposto do que quem ganhar mais. Bom, então essa é a primeira questão. Mas, na comissão de tributação, estou votando favorável, acompanhando o substitutivo da CCJ e pedindo um favor a Vossa Excelência. A pauta seguinte é muito comprida. Eu vou fazer deixa eu pedir um acordo favor. de procedimento. Eu vou chamar, vou abrir, vou votar da Rosane. Isso que eu queria pedir, e encerramos. E aí vai essa pauta para a próxima semana. É o projeto de resolução 296 de 2019. Pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, deputado Rodrigo Amorim. Senhor presidente, acompanha o substitutivo da CCJ. Deputado Márcio Pacheco. O acordo para que possa ter o substitutivo amanhã pode ser? Então, acordado com o líder do governo, amanhã às 15 horas teremos a minuta do substitutivo. Com os pareceres emitidos em votação, projeto substitutivo da CCJ, o projeto de lei 1552/19. Senhores que aprovam isso estão aprovados. Vai autógrafo com voto contrário do novo. Vamos, nada mais havendo a tratar na ordem do dia. Vamos garantir a declaração daqui em seguida. Está encerrada a sessão extraordinária. A gente vai poder... Vamos poder declarar, logicamente. Está encerrada a sessão extraordinária. Havendo o número legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Só pela ordem, está aberta a sessão. Vai ser só no fim? Vai um projeto só e... só um projeto, tá bom. A presidência convida o deputado Alexandre Freitas a fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 23ª sessão extraordinária, que iniciada às 15h45 encerrou-se às 6h10. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem do dia com autorização do plenário. Adentramos a ordem do dia extrapolada tempo regulamentar. Senhores que aprovam isso estão aprovados. Então, um acordo. Vamos votar um único projeto dessa pauta, que já estamos além do adiantar da hora. Projeto de resolução número 296/2019, de autoria da deputada Rosane Félix, concede o título de benemérito do Estado do Rio de Janeiro ao juiz federal Marcelo Costa Bretas. Parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, favorável, relator deputado Rodrigo Bacelar. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerra a discussão. Em votação, os senhores que aprovam nesse não estão
Aprovado. Vai a promulgação com voto de abstenção da bancada do Novo, abstenção do PSOL. A presidência, com um acordo celebrado, abstenção do deputado Valdério. Senhor presidente, eu declaro que eu votei favoravelmente. Eu sempre voto favoravelmente aos projetos da deputada Rosane. Então, com um acordo, está encerrada a ordem do dia. Antes de encerrarmos os trabalhos, para a declaração de voto, o deputado Chico Bulhões. Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, reitero aqui o respeito, claro, ao acordo costurado na reunião de líderes, razão também pelo qual nós recebemos essa decisão aqui do Parlamento de renovar o Fundo de Combate à Pobreza, que, no meu entender, no nosso entender, faz muitas coisas menos combater a pobreza. No nosso entender, a gente deveria ter chegado num espaço temporal de 1 ano para a gente rediscutir esse fundo, porque ele hoje serve como um imposto, e é um imposto excepcional. Ele deveria servir para o propósito a que ele se destina, que é combater a pobreza no estado do Rio de Janeiro, o que hoje não acontece. Então, no momento em que a gente não conseguiu chegar nesse entendimento sobre 1 ano, e claro, a maioria fechou o entendimento por 3 anos, então, no nosso entender, não havia como a gente aderir a esse acordo. A gente vai continuar sempre lutando aqui no estado do Rio de Janeiro para que haja uma diminuição de impostos, para que principalmente a classe média no estado do Rio possa não ser tão penalizada com esses impostos. Por outro lado, sabemos e não somos irresponsáveis, sabemos que o estado do Rio passa por uma crise fiscal e seria muito difícil ele abrir mão, nesse momento, desse recurso. Então, reconhecemos isso. E eu quero deixar isso registrado, que eu acho que, infelizmente, no momento que a gente passa, seria muito difícil abrir mão desse recurso. Mas, mais uma vez, então, respeitando aqui, só consignando o nosso voto contrário, em razão dessa questão temporal. Para a declaração de voto, o deputado Alexandre Freitas. Obrigado, presidente. Está muito bem aí nessa cadeira. Quando nós olhamos o passado, o histórico do estado do Rio de Janeiro, nós vemos que o estado está na ponta do desemprego. É um dos estados mais caros para se empreender. E essa sobretaxação do Fundo de Amparo à Pobreza tem grande responsabilidade no fomento do desemprego aqui no Rio de Janeiro. Nós do Novo, que combatemos a ineficiência estatal, a exceção da carga tributária, não poderíamos nunca votar a favor dessa extensão por 3 anos. A gente deve sim lutar por uma redução, um enxugamento do Estado. Quando você olha que quase 70% das riquezas produzidas no estado do Rio de Janeiro vão para pagamento de servidores ativos e inativos, nós vemos que quem está pagando essa conta é o cidadão fluminense, e existe aí um enorme programa de transferência de renda do mais pobre para o mais rico. Então nós vamos combater sempre esse aumento da carga tributária irresponsável. E nós aqui no parlamento temos como obrigação fiscalizar desenvolver a elaboração do orçamento, como também fiscalizar a sua execução. E precisamos lutar para que o estado do Rio seja mais competitivo, porque todo o setor produtivo está se evadindo. Obviamente que a gestão atual vem demonstrando um compromisso com essa competitividade, mas enquanto nós, por exemplo, sobretaxarmos uma coisa tão essencial e tão básica como a energia elétrica e a telecomunicação, não tem como a gente achar que isso vai levar o estado do Rio de Janeiro para frente. E aí eu gostaria de tecer uma crítica ao PSOL, ao Partido Socialista do Leblon, que botou uma emenda, por exemplo, para destinar 60% do Fundo de Amparo à Pobreza para custeio de pessoal. Ou seja, cadê a responsabilidade com os mais pobres do estado do Rio de Janeiro quando vem com uma emenda totalmente descabida para direcionar uma receita que deveria ser direcionada aos mais pobres e a partir da ideia deles vai pagar instamento burocrático, ou seja, vai servir para pagar a classe de servidores que não estão tão mal das pernas quanto os mais pobres. Então, é uma distorção entre o discurso e a prática.
E a gente precisa cobrar mais responsabilidade daqueles que dizem defender os pobres de forma extremamente populista e não com a seriedade que exige o discurso. Agora, senhor presidente, declarar meu voto a respeito do projeto que prorrogou o regime de calamidade. Obviamente, nós do Novo temos uma coesão bastante firme, bastante forte. E a gente praticamente 100% das vezes vota em consonância. Mas nesse sentido, sobre essa proposta, a gente diverge. Então, o meu voto é favorável, porque eu entendo que o atual governo ele trouxe uma herança maldita e que ele precisa trabalhar, obviamente, para tentar reorganizar as contas, mas é um trabalho que demanda tempo. E como eu levo muito a sério a minha função de fiscalizador, já tenho algumas reuniões marcadas para que o Executivo apresente as suas metas, a sua estratégia administrativa para organizar o seu funcionalismo. Então a gente está dando esse voto de confiança ao atual governo para que ele apresente um enxugamento da máquina, uma maior eficiência e que isso se reverta em melhores serviços públicos para o cidadão fluminense. Obrigado. Pela ordem. Declaração de voto. Não, pela ordem. Por favor. Presidente, queria aqui parabenizar o senador Flávio Bolsonaro pelo anúncio hoje feito de desfiliação do PSL, assim como o anúncio também feito pelo nosso presidente. Deixar claro aqui que eu não me sinto representado pelo presidente nacional do PSL, seu Luciano Bivar. Não me sinto mesmo. O PSL sem Bolsonaro é nada. O Bolsonaro sem o PSL continua sendo presidente do nosso país. Então eu digo aqui a meus eleitores, meus seguidores, que vou estar junto sempre com o meu presidente, Jair Messias Bolsonaro, porque foi eleito com 7 segundos de televisão. Nunca precisou de partido, muito menos de fundo partidário. Então, Luciano Bivar, que você continue carregando o PSL embaixo dos seus braços e fazendo a legenda, como sempre foi feita a legenda de aluguel. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Está encerrada a sessão.